Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo, tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor, não me deixeis, não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Conferir Salmo 26, versículo 7.9. Hoje na liturgia, a gente vai ver que a messe é grande, mas poucos são os operários. Por isso Jesus vai nos chamar a nos unirmos a Ele nessa missão difícil, como um povo reconciliado por Cristo e disposto a guardar a aliança feita com Deus. Portanto, celebremos nosso compromisso com o reino, o projeto amoroso do Pai que deseja uma sociedade nova, renovada, curada dos males que degradam a vida humana. E diante de Deus, peçamos perdão, onde errei, onde eu preciso melhorar, em que tenho me afastado de Deus, o que tem me afastado de Deus. É o meu relacionamento com o próximo, são as más companhias, é a internet, o que tem me afastado de Deus. Peçamos perdão a Deus. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. Me proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Façamos nosso ato de amor a Deus, perguntando sempre: tenho servido e amado a Deus verdadeiramente? Tenho ajudado a Jesus nessa árdua, difícil missão, obedecendo aos seus ensinamentos? Amo a Deus na pessoa do próximo? Ou sou mais um desses, a dizer apenas no meu falar que amo a Deus, mas no agir faço diferente? Façamos nosso ato de amor a Deus. É necessário nós termos em consideração esses aspectos para colocar o verdadeiro amor no nosso coração para com Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou
do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 99. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Reze comigo. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor a terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Reze comigo. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Reze comigo. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Reze comigo. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 11. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferi o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 36 ao capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe
e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Portanto, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, uma belíssima leitura, capítulo 6, versículos de 1 a 11, aí Paulo vai falar do amor de Deus, não é verdade? Do amor profundo que Deus sentiu por nós, que Deus sente pela humanidade, é um amor profundo, e de fato Deus provou que ama cada um de nós. De que forma Deus provou, como Paulo vai dizer? Deus provou que nos ama enviando o seu Filho único ao mundo, Jesus Cristo, que morreu por nós, pecadores, e vai dizer, Cristo morreu por nós, mas ele vai dizer antes, quando ainda éramos pecadores. Portanto, o pecado da nossa vida deve ficar para trás na vida do cristão. E Paulo vai completar assim dizendo, agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, fomos reconciliados com Ele. Com Ele quem? Com Deus, pela morte do seu Filho Jesus. E como já estamos reconciliados, seremos salvos por sua vida. Deus deu todo o poder para Jesus vencer a morte, para seu Filho Jesus vencer a morte e nos dar a vida. E no Evangelho, Jesus terá diante de si uma realidade assim hostil, não é verdade? A realidade de um povo sofrido, oprimido pela realidade do seu tempo. Vamos falar assim, na linguagem de hoje. Jesus vai enxergar diante de si a pobreza extrema de um povo, uma multidão de pessoas tristes, pessoas abatidas, famintas, como ovelhas sem pastor, como ovelhas abandonadas. E nisso vai citar a passagem do profeta Ezequiel, capítulo 34, quando Deus, indignado com o descaso das autoridades, ele, o próprio Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai pessoalmente cuidar das suas ovelhas, livrando-as do poder dos tiranos, representado nas autoridades religiosas do seu tempo, que pouco se importavam com o povo, e livrando também dos poderosos das nações, ali representado pelo poder estrangeiro que escravizava o seu povo, e Deus assim proverá o alimento, Deus proverá a justiça, o direito, a segurança, Deus proverá um pastor, esse pastor será o próprio Deus. Ele, homem, Deus feito homem, que nascerá do ventre de uma mulher virgem, descendente de Davi. Porém, em Êxodo 19, 5 a 6, na primeira leitura, Deus nos mostrará o caminho que devemos percorrer para que Ele possa concretizar suas promessas em nós, para que Ele possa nos guiar, sendo Ele o próprio Deus, nosso pastor. Qual é esse caminho que Ele nos propõe? É o caminho da obediência, não é verdade? Por isso, na primeira leitura do Êxodo 19, 5 a 6, Deus dirá, se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos.
e vós sereis para mim um reino. Seremos chamados de sacerdotes, uma nação santa. Jesus sabe que sua missão era difícil. Os trabalhadores eram poucos. Ele escolheu aí 12 discípulos e nos mostra que o caminho do vocacionado começa pelo quê? Pela oração, e nos lança esse convite: orai ao Senhor da messe, que envie trabalhadores. E Jesus chama os 12 apóstolos. Portanto, a nossa vida, a vida de todo chamado, começa pela oração. É necessária essa vida de oração para percorrermos esse caminho que em Êxodo Deus nos mostrou, para percorrermos esse caminho que Paulo nos mostrou, que agora vamos caminhar no caminho da santidade, não é isso que Paulo quis dizer em outras palavras? Porque quando éramos pecadores, ele diz, portanto agora é uma vida santa, e assim Deus quer transformar as nossas relações humanas, estabelecendo um reino de paz, de justiça, um mundo de santidade. É necessário que nós tenhamos um olhar voltado para o nosso Deus. Se o mundo se encontra hoje abatido, se o mundo se encontra hoje sem pastor, é porque virou as costas para Jesus. Se o mundo hoje se encontra nesse mundo hostil, de pecado, é porque virou as costas para Jesus presente na Eucaristia. O mundo não quer mais se alimentar da graça, preferiu alimentar-se do pecado. Vamos receber Jesus presente da Eucaristia, rezando a oração: hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva, se salva. E quem não reza, se salva? Infelizmente não. É dificílimo, como disse Santo Afonso Maria de Ligório, é dificílimo e até impossível uma alma se salvar sem a oração. Porque a salvação, como nós vimos na leitura, é um dom de Deus. Deus nos concedeu por seu Filho, mas como vamos alcançá-la se não pedirmos? É necessário todos os dias nós pedirmos, e nós vamos pedir por meio do que Jesus Cristo nos disse, por meio da oração. Por isso, vamos rezar pedindo pela nossa salvação. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso. Eu confio em vós, salve Dia do Banco da Santíssima Trindade, rosa brilhante, beleza do céu. Salve Santa Mãe de Deus.